Neemias. Capítulo 7. Ora, depois que o muro foi edificado, tendo eu assentado as portas, e havendo sido designados os porteiros, os cantores e os levitas, pus Anani, meu irmão, e Ananias, governador do castelo, sobre Jerusalém, pois ele era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. E eu lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas estiverem nos postos se fechem e se tranquem as portas, e designei dentre os moradores de Jerusalém guardas, cada um por seu turno, e cada um diante da sua casa. Ora, a cidade era larga e grande, mas o povo dentro dela era pouco, e ainda as casas não estavam edificadas. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que tinham subido primeiro e achei escrito nele o seguinte: estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, transportara e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mardoqueu, Bilsan, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2818. Os filhos de Elão, 1254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgad, 2322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Azum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arif, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os filhos de Belém e de Netofá, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Betiasmavete, 42. Os homens de Kiriat Jeriam, de Sefira, e de Beerote, 743. Os homens de Ramá e Gaba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens do outro Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, de Adid e de Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3930. Os sacerdotes os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Pazor, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Odevá, 74. Os cantores os filhos de Asaf, 148. Os porteiros os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os Netinis os filhos de Zia, os filhos de Azofa, os filhos de Tabaote. Os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom. Os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai. Os filhos de Anã,
os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Ecaías, os filhos de Ezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uza, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuzezim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Acur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arfa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tamar, os filhos de Mesias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soforete, os filhos de Perida, os filhos de Joala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Paquerete Azebaim e os filhos de Amon. Todos os netininhos e os filhos dos servos de Salomão, eram 392. Estes foram os que subiram de Tel-Mela, Tel-Arfa, Querube, Adom, e Imer, porém não puderam provar que as suas casas paternas e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Dalaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. E dos sacerdotes os filhos de Obaías, os filhos Acos, os filhos de Barzilai, que tomara por mulher uma das filhas Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os arrolados nos registros genealógicos, mas não foi encontrado, pelo que, tidos por imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comesse das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta somava 42.360. Afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos foram 736, os seus mulos, 245. Os seus camelos, 435, e os seus jumentos, 6.720. Ora, alguns dos cabeças das casas paternas contribuíram para a obra. O governador deu para a tesouraria 1.000 dários de ouro, 50 bacias, e 530 vestes sacerdotais. E alguns dos cabeças das casas paternas deram para a tesouraria da obra 20.000 dáricos de ouro, e 2.200 minas de prata. O que o resto do povo deu foram 20.000 dáricos de ouro, 2.000 minas de prata, e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns dentre o povo, os netininhos e todo o Israel habitaram nas suas cidades. Quando chegou o 7º mês, já se achavam os filhos de Israel nas suas cidades.